Povo de Deus, povo abençoado, quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Convido você a abrir sua Bíblia, Salmo 108, do versículo 3 ao 5. Diz o seguinte, a palavra do nosso Deus: rendei-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantai-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia, e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e esplenda toda a terra, esplenda a tua glória. Que Deus abençoe a sua palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós aqui estamos nesse momento. Nós queremos, Deus, prestar um culto, Deus, de adoração ao teu santo e bendito nome, porque só tu mereces, ó Deus, a nossa honra, só tu mereces, ó Deus, a nossa adoração. Tu és o Criador de todas as coisas, tu és o Deus acima, Deus, de qualquer Deus, tu és o Deus dos deuses. E a tua palavra, Deus, essa palavra de fidelidade, essa palavra que não tem desvio nenhum, Deus, mas essa palavra que é reta, essa palavra que nos edifica, essa palavra que nos conforta, essa palavra, Deus, que traz a salvação, Deus, para o homem, Deus, para todo aquele que crê, Deus. Abençoa o teu povo, Deus, aqui unido, para que nós possamos estar, Deus, com a nossa fé, Deus, alicerçado na gentia, Deus, e é que a tua palavra, Deus, possa, Deus, falar mais alto, Deus, em cada coração. Ó Deus, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos fez, Deus, pela nossa vida, Deus, pelo Senhor Deus guardar, Deus, de todo perigo, ó Deus, de todo mal, Deus. Guarda o teu povo, Deus, guarda, Deus, todo aquele, Deus, que te invoca, todo aquele, Deus, que te adora, Deus, em teu nome. O Senhor possa estar, Deus, guardando, Deus, protegendo, Deus, com a tua moção de poderosa, Deus. Muito obrigado, Deus, por tua bondade, pela tua fidelidade, Deus. Santo, 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 Deus, é o teu nome. Ó Deus, muito obrigado, Deus, mais uma vez por tudo, Deus. Nós, Deus, somos gratos a ti, Deus, pela tua bondade, Deus, pela tua misericórdia, Deus. Abençoa-nos
edifica, Deus, o teu povo, Deus, fortalece, Deus, o teu povo, Deus, livra, Deus, o teu povo, Deus, de toda e qualquer doença, Deus, de todo e qualquer, Deus, vírus, Deus, e qualquer, ó Deus, espécie, eu posso estar livrando, Deus, protegendo o teu povo, Deus, ó Deus, mais uma vez, Deus, obrigado, Deus, por tudo, Deus, Senhor, nos fica, Deus, abençoa-nos, fica, Deus, conosco, em nome de Jesus, amém. Vamos ainda, dando continuidade, louvar a Deus com o cântico 78, louvamos, tchau Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Palavra do Senhor. Vamos entoar juntos, nos colocando em pé, o hino de número 98, Cantai Todos os Povos. Sim.
momento, irmãos e irmãs, nós estamos nos achegando a Deus com humildade, com sinceridade nos nossos corações, para confessar a Ele os nossos pecados. Eu e você, todos nós, somos pecadores. E muitas das vezes, involuntariamente, nós pecamos contra o nosso Deus. Então esse é o momento oportuno para que nós possamos estar nos achegando a Ele para confessar os nossos pecados. Baixe sua cabeça, vamos confessar a Deus os nossos pecados. E em seguida nós estaremos cantando os cânticos congregacionais. Deus maravilhoso, Criador e doador da vida, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo o respeito, Senhor. O Senhor é digno de receber da nossa parte honra, Senhor, reconhecimento de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque diante de tantas coisas ruins que têm acontecido no mundo, no nosso Brasil, na nossa cidade, o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem estado ao nosso lado. Continue conosco, nós necessitamos demais do Senhor. Deus, e agora, Pai, com toda a sinceridade dos nossos corações, nós queremos confessar a Ti os nossos pecados. Pai, muitas das vezes nós somos omissos, deixamos de fazer aquilo que agrada o coração do Senhor. Muitas das vezes, involuntariamente, nós pecamos. Ó Pai, nos ajuda, Pai, nos dê força, fortalece a nossa fé mais e mais, para que possamos nos achegarmos a Ti com toda a sinceridade dos nossos corações. Fica com a Tua igreja, Pai. Perdoa a Tua igreja, perdoa as nossas vidas, Pai. Purifica-nos, torna-nos mais altos do que a neve, meu Pai. Nós suplicamos essas bênçãos, suplicamos o Teu perdão, no nome precioso e justo de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso amado, nosso querido e suficiente Salvador. Amém. Irmãos, esse é o momento de nós estarmos louvando nosso Deus com os cânticos. Cante com toda a alegria do seu coração. Exalte o Senhor através desses cânticos. Que a graça do Senhor, que é melhor que a vida, possa ser superabundante nas nossas vidas e nos nossos corações. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar o nosso excelso e grandioso Deus. Senhor, pra dentro de mim.
Aqui não é o seu lugar.
Irmãos e irmãs, esse é o momento que nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Mas antes de meditarmos nessa palavra, eu quero expressar aqui a minha alegria, a minha gratidão pela presença de cada um de vocês aqui nessa hora de culto. Que Deus continue derramando chuvas de bênção sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, e que você sempre possa ter essa oportunidade de estar diante do Senhor, cultuando o nome do Senhor como igreja do Senhor Jesus. Quero agradecer também os nossos irmãos que estão em casa, que estão cultuando conosco online. Que Deus possa abençoá-los grandemente. É mais uma oportunidade que Deus está concedendo a todos nós de podermos cultuar, mesmo na nossa casa, no nosso lar, e fazer do nosso lar o lugar de adoração ao nosso Deus. Que Deus possa abençoá-los grandemente e abençoar todos aqueles que não fazem parte da igreja, mas que estão cultuando conosco online. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, o seu coração, e que a graça, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramado sobre cada vida, sobre cada coração, nesta hora em que nós vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai querido, nós queremos pedir a unção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Abra, Deus, o nosso coração, a nossa mente para receber a Tua palavra. Que a Tua palavra seja uma semente a germinar em cada coração, e que em nome de Jesus, ó Pai, ela possa produzir frutos que saltam para a vida eterna. Abençoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra. Fala ao nosso coração e ensina-nos, ó Pai, da grandeza da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Baseado nesse texto, irmãos e irmãs, eu quero meditar com vocês neste culto no tema adoração verdadeira. Adoração verdadeira. Eu queria dizer para você que existe dois lados na adoração.
A adoração, ela pode ser aceita por Deus ou não ser aceita por Deus. A adoração, ela pode atravessar essa laje e pode chegar a Deus, pode chegar ao céu. Ou a adoração, ela pode ficar aqui entre nós mesmos e ela não consegue passar desse teto. Mas eu queria dizer para você que a verdadeira adoração é aquela que é aceita por Deus, é aquela que atravessa essa laje e chega até o trono de Deus, e chega até o céu e toca o coração de Deus. O texto que nós lemos, ele fala de adoração ao Senhor, adoração com maturidade. Hoje há uma total agressão aos princípios da palavra de Deus. A igreja de Jesus Cristo, ela está meio dividida no quesito adoração. Mas a palavra de Deus nos revela algumas verdades sobre o modo de nós adorarmos a Deus. E nesse texto, Paulo aborda sobre a importância da adoração de uma forma muito clara. A palavra de Deus, ela deve ser acessível, ela deve ser contextualizada para adorarmos a Deus com maturidade, para que aconteça a verdadeira adoração. O adorador ou adoradora, ela traz algumas convicções na sua vida de adorador. Minha vida deve ser uma adoração. As minhas atitudes devem ser uma adoração a Deus. A primeira finalidade do culto é a adoração. Estamos aqui em meio a uma pandemia, mas estamos aqui para adorar a Deus. Paulo, ele inicia dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: você precisa ser um sacrifício de adoração. Apesar das suas mazelas, apesar das suas fraquezas, apesar das suas limitações, apesar das dificuldades, das lutas que nós atravessamos, nós precisamos nos apresentar diante do Senhor em verdadeira adoração. Se você apresentar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui para te adorar, Deus com certeza, Ele vai ouvir, Ele vai se alegrar, Ele vai se deleitar através da nossa adoração. E esse texto nos desafia a praticarmos a adoração verdadeira. Adoração com maturidade é apresentar-se a Deus e para Deus. O versículo 1 ele diz que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo, ele começa dizendo que a adoração consiste numa entrega diante de Deus. A adoração verdadeira e madura, ela é uma oferta a Deus, um sacrifício vivo a Deus. Ao contrário do Antigo Testamento, onde eram apresentados sacrifícios pelo pecado, Paulo ele aborda que nós devemos ter uma atitude de gratidão pela compaixão que Deus teve ao nos perdoar em Jesus Cristo. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E a ceia, ela vem revelar a nós esse grande amor que Deus demonstrou por nós em Jesus Cristo, nos perdoando, nos dando esperança, nos dando a certeza da salvação e fazendo de nós
verdadeiros adoradores e adoradoras. Não se pode dizer que adorar a Deus, que adoramos a Deus, se não apresentarmos diante dele com gratidão por esse grande amor que ele demonstrou por nós através de Jesus Cristo. A essência de Deus é a santidade. A santidade é um dos atributos de Deus. E a adoração com maturidade nos distancia do pecado e nos aproxima de Deus. A santidade, a justiça exigida na adoração, ela vem de Deus, ela não vem de nós. Deus, ele só é adorado no culto se aquilo que estamos apresentando ao Senhor seja realmente verdadeiro e sincero. O ato de adorar é uma coisa, e Deus receber ou confirmar a nossa adoração é outra. O culto, ele deve ser bíblico e de acordo com a vontade de Deus. O que é um culto bíblico? O culto bíblico é um culto onde o centro é o próprio Deus. O objetivo da nossa adoração não é o ser humano, mas é Deus. O alvo de toda adoração deve ser o próprio Deus. Devemos tomar cuidado para que o culto não seja voltado para nós mesmos, mas sim para Deus. Ele deve ser adorado. Ele é o único digno de adoração. Não podemos achar que o culto é um momento para recebermos as bênçãos de Deus, ainda que isso esteja no contexto do culto. Mas o culto, ele é uma entrega pessoal diante de Deus. É um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E Paulo chama isso de culto racional. Adoração verdadeira ao Senhor da igreja. Ele é que deve ser cultuado. Ele é que deve ser adorado. Adoração com maturidade em relação ao mundo. O versículo 2, na primeira parte, ele diz: e não vos conformeis com este século, com este mundo. Como adoradores e adoradoras, qual tem sido a nossa posição com relação ao mundo aí fora? Estamos tomando a forma de adorador ou temos tomado a forma do mundo? A igreja tem contaminado o mundo ou o mundo tem contaminado a igreja? E Paulo nos alerta a não se conformar com o mundo. O mundo, ele foi criado por Deus e é alvo do amor de Deus. Mas Paulo está falando de um mundo em relação ao tempo, em relação à época. Não se conformar com os valores impostos pelo mundo. A palavra não conformar, usada por Paulo, nos dá a ideia de posse. O que Paulo nos diz aqui é que não podemos tomar posse desse século. Vivemos uma época onde tudo é proporcionado para satisfazer o eu. O eu está em alta. Nossos hábitos de consumo, eles giram em torno do eu. Onde é valorizado mais o ter do que o ser. Há um ditado que diz: tudo que é proibido é gostoso. Na verdade, eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, esta é uma estratégia do inimigo, do diabo, para distanciar as pessoas cada vez mais da adoração e de Deus. Não se fala na mídia como as pessoas podem encontrar com Jesus e serem libertas, transformadas e salvas por Ele. E quando há oportunidade, os falsos pregadores que falam até em nome de Deus estão mais interessados no poder e no dinheiro. Infelizmente,
pode ser usado para o bem, mas não é assim que o mundo usa as coisas. Hoje precisamos questionar aquilo que temos aprendido e examinar a luz da palavra de Deus, para que não tomamos a forma do mundo e ser apenas mais um, sem o temor a Deus. O que falta, irmãos e irmãs, é temor a Deus. Essas coisas estão infelizmente acontecendo dentro da igreja. Pessoas se declarando de Deus, mas sem temor a Deus, sem adoração a Deus. E o próprio Jesus Cristo, ele diz, irmãos e irmãs, que somos sal e luz. E isso são coisas distintas e legítimas. O cristianismo, ele deve influenciar e não ser influenciado pelo mundo. Para ter uma vida autêntica com Deus, é preciso ter atitude em relação à nossa fé e à época que nós estamos vivendo. Só assim poderemos ter adoração que tenha uma marca distinta. A marca do Evangelho que liberta, que cura, que restaura, que transforma e salva. E a nossa adoração será a resposta daquilo que cremos e depositamos a nossa fé. A adoração com maturidade, ela vem do conhecimento da palavra de Deus. O versículo 2, na segunda parte, ele diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo, ele mostra que a adoração genuína é fruto do conhecimento da palavra, da Bíblia. Devemos nos transformar verdadeiramente pela renovação do nosso entendimento. Paulo afirma que uma adoração verdadeira, ela deve ser bíblica, ter a informação do Evangelho. A Bíblia diz que como adoradores, como cristãos, nós somos uma carta aberta, que é lida por todos. E qual é a informação que nós estamos dando quando as pessoas fazem uma leitura da nossa vida como cristão? No lugar dos falsos conceitos religiosos, teremos uma transformação, uma mudança, uma renovação da mente. A adoração, ela precisa ter intimidade com a palavra, precisa ser influenciada pela palavra. O próprio Jesus Cristo afirma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há muita gente fazendo coisas em nome de Jesus sem mesmo conhecê-lo, sem mesmo viver uma experiência verdadeira da conversão. Há tantos que buscam experiências e revelação da verdade, ao passo que deveriam pedir a Deus iluminação da verdade para uma espiritualidade sadia e libertadora. Nossos cultos devem ser bíblicos, porque se assim não for, serão como latas vazias, apenas fazendo barulho. Infelizmente, muitos passam pouco tempo com a palavra de Deus. Tem gente que cresce na igreja por aquilo que ouviu falar, e não por aquilo que aprenderam com Deus e com a sua palavra. E talvez, irmãos e irmãs, esta seja a razão que faz com que hoje haja tanta imaturidade no meio do povo de Deus, e que tem escandalizado tanta gente, distorcendo e preconceituando erroneamente o culto cristão.
eu queria concluir essa palavra nesta hora de culto, dizendo que o cristão não pode ser aquilo que não é, mas não deve deixar de ser aquilo que é. Um princípio importante é a identidade espiritual de cada um. Não somos ninguém sem nossa identidade, somos conhecidos lá fora pelos números. Em relação à igreja, somos conhecidos pelas marcas de Cristo em nós. E a pergunta que eu te faço nessa manhã: quais as marcas de Cristo que você carrega na sua vida? Nós cantamos um cântico que diz que o pecado, ele não pode apagar as marcas de Cristo em nós. Quais as marcas de Cristo que você carrega na sua vida? A igreja, ela é perfeita em si mesma, mas talvez o que tem reduzido ao fracasso sejam os adoradores imaturos, que cultuam sem estarem diante de Deus como um sacrifício vivo, adoradores que tomam posse das coisas do mundo, porque não conhecem a Deus e nem a sua palavra, adoradores que não têm identidade e que servem a Deus no talento da carne, que carregam a soberba e respalda na glória em si mesmo e não na glória de Deus. Adoradores que não cultuam, mas fazem espetáculos em nome da fé. Adoração verdadeira é a submissão de toda a nossa natureza a Deus. Por isso, irmãos e irmãs, abramos o coração, tomemos posse desse amor e nos entregamos à vontade do seu propósito, do propósito de Deus para a nossa vida. E se quisermos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que tenhamos uma adoração verdadeira. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos liberta de nós mesmos. Que Deus nos liberta deste mundo. E que possamos ser adoradores, que tenham uma adoração verdadeira, aquela que é capaz de atravessar esse teto e chegar ao trono da graça de Deus como um aroma suave, dos nossos lábios, do teu lado, do meu lado, para o coração de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Nos preparando para a celebração da ceia do Senhor, nós vamos louvar a Deus com o cântico 255. De joelho, partamos o pão. Senhor.
diante da mesa do Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jesus Cristo, essa palavra se cumpriu. Jesus morreu naquela cruz, enviado pelo Pai, por amor a nós. Ele foi sacrificado numa cruz, foi humilhado, foi abandonado pelos seus, sofreu dores e açoites, mas ele não desistiu por amor. Ele não desistiu para que eu e você pudesse estar aqui nessa manhã adorando esse Deus, louvando esse Deus, e com o coração grato a Ele, porque o seu amor nos alcançou e transformou as nossas vidas. E eu quero, nesse momento, consagrar o pão, o cálice, não só esse pão que está aqui, mas eu quero consagrar o pão e o cálice daqueles também que vão participar na sua casa. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai querido, eu quero te agradecer por esse amor tão grande demonstrado por nós. E nesse momento, Pai, eu quero consagrar esse pão e consagrar esse cálice, porque sabemos, ó Pai, que quando nós comermos desse pão, nós estamos alimentando de Ti, do Cristo ressurreto. Quando tomarmos do cálice, ó Pai, nós estamos sendo purificados, lavados pelo Teu sangue vertido naquela cruz. E por isso, ó Deus, abençoa meus irmãos e minhas irmãs que vão participar da mesa do Senhor. Que esse seja um momento de bênção a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, naquela noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão como eu faço. Ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, Ele também tomou o cálice, como eu faço. E Ele deu aos seus discípulos, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Que possamos fazer isso, irmãos, com alegria, com gratidão no nosso coração. E todos aqueles que têm
confessado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e tem feito o seu batismo, a sua pública profissão de fé, você está convidado a participar da mesa do Senhor. Enquanto as nossas irmãs cantam o hino, eu vou estar celebrando a ceia junto com os nossos presbíteros, e você aí em casa poderá celebrar com a sua família. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve presente neste culto, agradecer os nossos irmãos em casa, todos aqueles que estão cultuando conosco, que
Que Deus possa abençoá-los grandemente e que tenhamos mais uma semana abençoados, guardados e protegidos pelo Senhor. Que Deus nos abençoe. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, e sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos.